Olá, meus amigos do canal Cidadão Celestial, que bom que você parou mais um tempinho aqui para nós estudarmos a Palavra de Deus, refletirmos nas Escrituras. No vídeo de hoje, eu quero comentar uma declaração que um teólogo chamado Leonardo Boff deu num programa de televisão da TV Cultura. O nome do programa é Provoca, apresentado por Marcelo Taz. E nesse programa, o que o Leonardo Boff ele falou? Ele, que é um teólogo, afirmou que o diabo é uma invenção humana. E até no meio da sua fala ali, o apresentador, o Marcelo Taz, ele brincou dizendo que o diabo é uma fake news. Então a gente vai assistir o trechinho da fala aí do Leonardo Boff. Eu quero que vocês assistam e depois a gente volta para fazer alguns comentários aí em cima dessa fala, do Leonardo Boff. Assista aí agora, nesse momento. O diabo nasceu da cultura humana. O diabo não existe. É fake news. É uma fake news. O diabo é fake news. Porque se fosse verdadeiro, aqui é teologia pura. Porque o ato criador, se Deus não diz, Marcelo, exista, você voltaria ao nada. Deus tem que dizer, cada momento tem que criar você. Deus não ia criar um que ele jogou no inferno, criá-lo a cada momento, porque a natureza dele é amor, é bondade, é misericórdia. Jamais faria isso. Então eu digo, olha, é uma produção cultural, nós devemos liquidar com isso, liberar a vida. A vida tem que ser celebrada, tem que ser vivida em convivência com os outros. E esses que satanizam, eles se transformam em Satanás para os outros. Bom, então você viu aí a fala, a declaração do Leonardo Boff, dizendo que o diabo, ele nasceu da cultura humana, o diabo não existe, é uma fake news, é uma produção cultural. Então, meus amigos, eu fico pensando o seguinte, como pode um cidadão que se diz teólogo, que é um formador de opinião, um líder, ele foi líder da Igreja Católica, parece que a Igreja Católica o excomungou, o tirou de lá, mas mesmo assim ele ainda tem a sua relevância, escreve livros, enfim. E ele diz que o diabo não existe, que o diabo é uma produção cultural, é uma fake news. Como pode um teólogo dizer um absurdo desses, uma coisa medonha como essa? Eu vou ler apenas três textos aqui da Palavra de Deus com relação à questão aí de Satanás, E vamos fazer alguns comentários. O primeiro texto de Apocalipse, no capítulo 12, no verso também 12, diz o seguinte: Por isso, festejai, ó céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, o primeiro texto aqui no livro de Apocalipse, falando que o diabo foi expulso do céu e ele desceu para a terra, cheio de grande cólera. Então, se o diabo não existe, esse texto aqui é mentiroso. A palavra de Deus é mentirosa. A palavra de Deus mente. Um outro texto também, que está lá no livro de Lucas, no capítulo 10, verso 18, quero ler com vocês também. Lucas, capítulo 10, verso 18. Vamos ler o que diz ali. Isso aqui são palavras do próprio Jesus Cristo. Ele diz o seguinte: Mas ele lhes disse, Quem disse? Jesus. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, a palavra de Deus é mentirosa e Jesus Cristo é mentiroso, porque ele diz que ele viu Satanás caindo do céu como um relâmpago. E um outro texto que eu quero ler também, dentro desse assunto, Mateus, no capítulo 4. Ali fala a respeito da tentação de Jesus. E nós vamos ler o verso 1, que diz o seguinte: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
Então vamos lá, Apocalipse 12, verso 12 diz que o diabo caiu do céu para a terra, então o diabo não existe, é uma produção cultural, uma fake news. Então a palavra de Deus é mentirosa. Jesus, ele diz que ele via Satanás caindo do céu como um relâmpago, então Jesus é mentiroso. E aqui quando a gente vai para Mateus capítulo 4, verso 1, diz que a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Ora, se o diabo não existe, então o Espírito Santo também é mentiroso. Então, eu acho inacreditável como existem pessoas que se dizem cristãs, que se dizem seguidores de Jesus, dizer um absurdo desse. Porque certamente essa pessoa ela não está firmada na verdade, não está firmada nas Escrituras. Ele está rebaixando a autoridade das Escrituras. Com certeza está querendo alegorizar aquilo que a Escritura diz pra gente como uma verdade. Não é uma historinha isso daqui. Esse livro no qual nós lemos aqui, a Bíblia, não é uma historinha infantil que a gente conta para as crianças, né? A questão da Arca de Noé, a criação do mundo. Então a gente vive em tempos em que líderes religiosos que se dizem cristãos, que se dizem teólogos, essas pessoas, elas rebaixam a autoridade normativa da Bíblia e fazem com que Satanás, por exemplo, se torne um personagem da criação e do imaginário humano. Mas Satanás, ele existe, a palavra de Deus me diz que ele existe. Então eu vou ficar com quem? Com a opinião, a ideia de um teólogo ou com a palavra de Deus? Tem um outro texto que eu quero mencionar para vocês, no livro O Grande Conflito de Ellen White. Estou com ele aqui, na página 516. O capítulo é Invisíveis Defensores do Ser Humano. Ela está falando aqui a respeito dos anjos, né, do ministério dos anjos. E olha o que ela diz aqui na página 516. Ninguém se acha em maior perigo da influência dos espíritos maus do que aqueles que, apesar dos testemunhos diretos e amplos das Escrituras, negam a existência e operação do diabo e seus anjos. Olha isso. Então, ela diz que ninguém se acha em maior perigo da influência dos espíritos maus daqueles que negam a operação do diabo e seus anjos. Obviamente, se você diz que o diabo não existe, que Satanás não existe, é claro que você vai baixar a guarda com relação a alguém que você na sua cabeça não existe, é apenas criação do imaginário ou produto de uma cultura. Por quê? Porque essas pessoas, elas não dão ouvidos ao testemunho claro das Escrituras, de que sim, o diabo existe, ele é o nosso inimigo, nós precisamos tomar cuidado, precisamos vigiar. Outro texto da Bíblia diz que o diabo ele anda em derredor, como um leão, procurando alguém para tragar ou para devorar. Eu queria finalizar essa nossa reflexão lendo um último texto aqui das Escrituras, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, nós vamos ler os versos 3 e também o verso 4. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que chegaria um tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina. O que é a sã doutrina? É a palavra de Deus, o testemunho das Escrituras. E essas pessoas então se cercariam de mestres segundo as suas próprias cobiças. Então, tome muito cuidado com as opiniões desses teólogos que querem tirar de contexto a palavra de Deus, que querem lançar por terra verdades absolutas da palavra de Deus. E essas pessoas ganham muito espaço na mídia, nos programas de televisão, nas redes sociais, e eles arrastam atrás de si milhões e milhões de pessoas com as suas ideias deturpadas, né?
Então as pessoas elas estão se recusando a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas ou às opiniões dessas pessoas que não estão firmadas nas Escrituras. Então que a gente fique muito atento, tome muito cuidado e leia mais a palavra de Deus, estude mais este livro, porque é aqui que está a verdade. Muitas vezes a gente dá mais ouvidos às opiniões humanas do que à palavra de Deus, e aí nós somos facilmente enganados. Então que Deus possa abençoar você, sua família, e uma coisa que eu sempre reforço aqui no nosso canal: estude a Bíblia. A verdade liberta. Mas é você que tem que estudar, não terceirize a leitura, o estudo da palavra de Deus. Faça você mesmo. E ore a Deus que Deus vai guiar você a toda a verdade. Um forte abraço e até o próximo vídeo.